Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 23 de junho, que é o dia 174. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, até o capítulo 5, versículo 27. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: "Ai, que dor de cabeça!" Seu pai disse a um servo: "Leve-o para a casa da mãe dele." O servo levou o menino para a casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: "Mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida." "Por que hoje?" perguntou ele. "Não é a festa da lua nova, nem sábado." Ela, porém, respondeu: "Não se preocupe." Então, ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Rápido, só diminua o passo quando eu mandar." E partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Gease: "Olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho?" A mulher respondeu: "Sim, está tudo bem." Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Gease quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: "Deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo." Então a mulher disse: "Acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças?" Eliase disse a Gease: "Prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe do menino disse: "Tão certo como vive o Senhor e tão certo como sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo." Então Eliseu voltou com ela. Gease foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: "O menino ainda não despertou." De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os deles e a mão sobre os dele. E quando se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e lhe disse: "Chame a sunamita." Quando ela entrou, Eliseu disse: "Aqui está seu filho." Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: "Ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo." Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira no campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: "Homem de Deus, há veneno nesse ensopado!" E não puderam comê-lo. Eliseu disse: "Tragam-me um pouco de farinha." Jogou a farinha na panela e disse: "Agora podem comer." E o ensopado não lhes fez mal. Outro dia, um homem de Baal-Salisa trouxe comida para o homem de Deus: 20 pães de cevada feitos nos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: "Distribua entre o povo para que comam." "Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso?" perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu: "Distribua entre o povo para que comam. Pois assim diz o Senhor: todos comeram e ainda sobrará." E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante de seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra." Naamã voltou ao rei
contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: como esta carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar vida? Porque esse homem me pede que eu cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifícios a qualquer outro deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor o rei for ao templo dos deuses Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu da carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festas para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata e 2 sacolas e enviou os 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegar na colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre.
Quando já saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Agora em Atos, capítulo 15, versículo de 1 a 35. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos. A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energeticamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para decidir essa questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles seremos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que os disseram os profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus servos. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertam a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Então os apóstolos e presbíteros de toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre a decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que dali saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos e consumir o sangue ou carne de animais estrangulados, e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta.
Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Agora em Salmos, capítulo 141, versículos de 1 a 10. Ó Senhor, eu clamo a ti, vem depressa. Ouve quando peço tua ajuda. Aceita minha oração como incenso oferecido a ti. E minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu o recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo o que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados no precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados sem que ninguém os enterre. Espero por tua ajuda, Senhor soberano. És meu refúgio, não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me prepararam, dos laços que praticam mal, que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Agora em Provérbios, capítulo 17, versículo 23. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. Até amanhã no dia 175.